Então, eu coloquei aqui os links para que vocês assistam em casa, né? Esse aqui é o link para vocês assistirem o ensaio CBR, naquele esquema de se sentir dentro do laboratório fazendo o ensaio. E aí, quando finalizar a aula, assim como eu fiz com a aula de Proctor, eu vou introduzir as planilhas relacionadas a esse ensaio, tá? Então, vou estar fazendo isso. E coloquei também outro link, ontem fazendo uma pesquisa no YouTube, eu achei um pouquinho acerca da história do ensaio CBR. É um videozinho curto, acho que tem 9 minutos, e aí achei interessante também trazer para vocês. Bom, então, no nosso cronograma de atividades, essa é a nossa aula de número 5, tá? Uma aula teórica, a gente vai estar dando aqui, a parte prática é nos moldes que nós combinamos nas aulas anteriores. E aí, de hoje a 15 dias, então, vocês deverão apresentar um vídeo acerca desse ensaio, dividido em 2 equipes, e o relatório correspondente a esse ensaio, a partir da planilha que eu vou disponibilizar no SIGA para vocês. O que aconteceu à medida que o tempo foi passando? À medida que o tempo foi passando, as nossas cargas, elas foram mudando consideravelmente. Analisando hoje um pouco os veículos que trafegam pelas nossas estradas, a gente tem veículos que chegam a transmitir, talvez até muito mais de 40 toneladas de carga ao nosso pavimento. Vocês estão vendo um veículo muito comum que trafega um veículo que trafega pelas nossas estradas, que é essa carreta, onde eu tenho um eixo do tipo simples, eu tenho um eixo do tipo tandem duplo, eu tenho um tandem triplo, eu tenho os bitrens aqui, aqui no caso desse eixo simples, e 3 eixos em tandem duplo, e eu tenho esses bitrenzão, tá? Então, esses são veículos completamente diferentes desse veículo aqui, que trafegava na época que o ensaio, então, foi desenvolvido. Então, o que a gente espera? Quando a gente olha para essas 2 fotografias, a gente pode verificar que nós estamos bem atrasados com relação, né, à mudança desse ensaio. E vocês vão ver, à medida que o curso for evoluindo, que a gente realmente vem trocando esse ensaio por ensaios, né, que analisem melhor o carregamento oriundo do tráfego, que analisem melhor, eu diria, outras situações aos quais os nossos pavimentos estão submetidos. Então, falando especialmente do ensaio de CBR, como vocês viram, ele foi um ensaio introduzido em 1929 pelo Porter, e ele foi desenvolvido pela Divisão de Rodovias do Estado da Califórnia, tanto que ele leva o nome, né, de ensaio de índice de suporte Califórnia. Por quê? Porque ele foi desenvolvido pelo Estado da Califórnia. Então, ele foi um ensaio que foi adotado pelo Exército Americano, que introduziu várias modificações e acabou divulgando esse ensaio durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esse ensaio, eu diria, ele foi demasiadamente divulgado durante a época da Segunda Guerra, porque naquele momento havia uma necessidade de construção de rodovias muito rapidamente. O ensaio de CBR, ele é um ensaio simples, ele é relativamente um ensaio rápido, então, rapidamente, as pessoas conseguiam dimensionar os pavimentos por onde iam passar os veículos de guerra, os tanques de guerra, enfim, tudo mais. Então, ele é usado para o dimensionamento de pavimentos flexíveis, que é um dimensionamento que a gente costuma chamar de empírico, tá? Então, o que é que o CBR expressa? O CBR, ele é um número, que pode ser 10, 20, 30, 40, 50, tá? E esse número, ele é facilmente interpretado pela comunidade rodoviária em função da simplicidade com que esse número representa. Então, toda vez que a gente fala que o resultado de um determinado material, do CBR de um determinado material, deu 10, deu 20, ou deu 30, a gente está comparando a resistência de um determinado solo com relação a uma brita padrão, que foi uma brita utilizada, então, lá naquela época que o ensaio foi desenvolvido em 1929, tá? Então, o que a gente tem? Quanto mais elevado, então, for o valor do CBR de um solo, mais emprego em camadas nobres do pavimento esse material vai ter.
Então, eu diria que esse é um princípio relativamente simples de ser entendido pela comunidade rodoviária. Vocês vão acabar vendo mais à frente, quando a gente falar de módulos de resiliência, que é o ensaio que vem substituindo o CBR para análise mais mecanística dos pavimentos. Então, vocês vão ver que o módulo, ele não é um número, ele pode até ser um número, né? Mas, no geral, ele é uma equação. E isso, às vezes, dificulta o entendimento da nossa comunidade rodoviária. Bom, aplicações práticas do ensaio. Tem o número N número de eixo simples padrão, que atua na minha rodovia. Eu verifico aqui qual é o CBR do meu subleito, em função do CBR do meu subleito, que é representado por essas curvas que vocês estão vendo, que varia desde 20% até 2%, eu determino a espessura total do meu pavimento. Ou seja, qual é a espessura que vai proteger esse meu determinado subleito. Essa espessura, ela vai desde o topo do subleito até a minha camada de revestimento. Então, por exemplo, né, se eu tenho se eu vou fazer um projeto de pavimentos para 10 anos, e se vai passar 1 milhão de veículos, então eu vou no meu N, correspondente aqui a 1 milhão de veículos, e aí eu fui lá, fiz um ensaio de CBR do meu subleito, determinei, por exemplo, que essa minha resistência tem um valor de 2%, então eu vou na curvinha de 2%, né? Então, se eu pegar aqui 10 a sexta com 2%, eu vou verificar que a espessura total desse meu pavimento deve ser algo em torno de 98 centímetros. E o ensaio é muito simples, mais uma vez, o dimensionamento também é muito simples, a gente vai utilizando os resultados do CBR de cada camada, e aí vai adotando, então, as espessuras, vai calculando as espessuras desses nossos pavimentos. Um ensaio que pode resistir, que você pode analisar, na realidade, a condição do solo em umidades diferentes. Então, ele é um ensaio que a gente faz na umidade ótima, mas, claro, eu posso analisar esse meu índice de suporte Califórnia em diversas umidades. Mas, normalmente, o que a gente faz? A gente molda na umidade ótima, e quando você molda, normalmente você vai colocar esse corpo de prova dentro d'água e vai deixar ele submerso durante 4 dias, até que a gente possa fazer o rompimento desse corpo de prova e possa determinar uma propriedade importante, que é a expansão, né? E em seguida o CBR. Então, a expansão, tá? A expansão é um ensaio que acompanha esse ensaio de CBR. Então, eu tenho como medir a expansão antes, e eu meço antes de colocar no tanque, e meço após, né, o rompimento, antes do rompimento desse meu corpo de prova. Então, aqui está colocado que o material é tão mais útil como o material de camadas mais nobres, quanto menor for o valor da sua expansão. Então, vocês vão ver também que nas normas rodoviárias existe uma limitação para o valor do CBR e para o valor da expansão para cada camada. Por exemplo, no caso da camada de subbase, as especificações rodoviárias vão colocar que o CBR, tá, ele tem que ser no mínimo 20% para ser empregado em camadas de subbase, e a expansão tem que ser no máximo 1%. Se eu for entregar o meu material em base, vocês vão ver que as especificações, elas vão variar, normalmente, se 80, se 60, muitas vezes 40, quando eu não tenho material, e vão regular também o valor da minha expansão. Então, para a base, a gente teria que aceitar uma expansão aí máxima de 0,5%. Etapas do ensaio. Como esse ensaio ele é realizado? A primeira etapa é a moldagem. Tá? O ensaio é realizado com material que passa na peneira de 3/4. Então, esse material ele é passado na peneira, ele é homogeneizado, a gente vai colocar na umidade ótima de compactação, quando faz esse ensaio num só ponto, que eu diria que seria o mais convencional, é a gente acabar fazendo o ensaio CBR somente na umidade ótima. Então, eu vou fazer, como vocês estão vendo aqui nessa figurinha, a compactação do meu corpo de prova similar à minha compactação própria. Eu vou estabelecer uma energia, se normal, se intermediária, se modificada ou se intermodificada,
a depender de onde esse material vai ser empregado. Em seguida, eu coloco em cima, né, faço a moldagem, eu coloco uma sobrecarga aqui em cima do meu material e coloco, né, arrumo esse meu conjunto aqui com o extensômetro e coloco esse conjunto solo e cilindro com extensômetro dentro de um tanque. Esse material vai ficar submerso durante 4 dias. 4 dias depois, vocês vão retirar esse material do tanque, vão verificar qual a expansão, qual a leitura final de expansão, tá, que esse material forneceu. Vai verter o cilindro sobre uma superfície, deixar ele escorrer mais ou menos aí durante 5 minutos e vai levar para uma prensa. Tá? Essa é a prensa típica do ensaio CBR. Vocês estão vendo aqui que aqui tem um pistão de penetração. Esse pistão, ele tem uma velocidade, tá? Vocês vão ver que há uma velocidade padronizada, então, para que esse pistão vá penetrando o meu corpo de prova. Essa penetração ela é do tipo estática, tá? Então, daqui também vem alguma das limitações do ensaio CBR, né? Por esse carregamento ser estático e não dinâmico. O carregamento dinâmico representa o que realmente acontece, né, na minha prática, né, com a passagem dos meus veículos de carga. O ensaio, ele também pode ser executado em cilindros de dimensões reduzidas. Vocês estão vendo aqui que mais para frente a gente vai fazer esse ensaio em cilindros com dimensões menores, que são os cilindros, né, que fazem parte, então, da metodologia MCT, e vocês vão ver que algumas condições de ensaios vão ser alteradas. A gente vai fazer um ensaio, por exemplo, de CBR, a gente vai fazer a imersão dele imediatamente, e vocês vão ver que essa imersão do corpo de prova, para o caso do cilindro pequeno, a gente já não vai mais utilizar 4 dias, e sim 24 horas. Então, essa é uma adaptação, principalmente para prever o que acontece nos solos tropicais, né? No geral, a gente submete esse corpo de prova a 4 dias de imersão para tentar prever o efeito do congelamento e do descongelamento do solo, que eu diria que são ações que dificilmente vão ocorrer, por exemplo, em regiões como o Nordeste, onde a gente tem um clima bem mais quente, os nossos materiais certamente não vão sofrer esse congelamento. Então, vocês vão ver que alguns técnicos, né, vão querer fazer esse ensaio, vão querer uma resposta rápida, vão querer fazer um rompimento desse corpo de prova imediatamente, mas a gente não deve fazer isso, a norma do ensaio CBR é muito clara, a gente só pode romper o corpo de prova 4 dias depois da sua imersão, então assim a gente deverá fazer. Muitas vezes a gente recebe serviços externos e as pessoas acham que vão entregar o material e no outro dia a gente vai sair com a resposta do ensaio, e não é bem assim. Então, no mínimo, a gente demoraria aí, eu diria, 5 dias, né, porque 4 dias de imersão e tem um dia anterior para determinar a umidade ótima desse meu material. Bom, no final, o que vai acontecer? Vocês vão precisar fazer os cálculos. O ensaio, vocês vão ter que fornecer 2 propriedades, o valor da expansão e o valor do ensaio CBR. Então, o que vocês vão fazer? O que vocês vão calcular? Vocês vão calcular um teor de umidade ótima, se está próximo da umidade ótima, e aí tem que lembrar que esse teor, ele tem que ser bem próximo da umidade ótima, né? Quando você vai construir o pavimento, as normas aceitam aí mais ou menos 2%, que seria o desvio dessa umidade que passa a ser aceita para o ensaio CBR, mas aqui vale frisar que alguns materiais, a gente tem que ter muito cuidado com essa variação do teor de umidade, principalmente para solos mais argilosos, para uma cinza. Então, quando essa curva de compactação é mais fechada, a gente precisa, muitas vezes, ter um controle maior da variação dessa umidade. Bom, depois, o que vocês vão fazer? Vão fazer o cálculo de uma expansão. Vão pegar uma leitura inicial, que normalmente você coloca ali no 0, e vão verificar ali a leitura final que aquele meu extensômetro apresentou, e vão dividir pela altura do corpo de prova. Tá? Então, a expansão nada mais é do que o aumento percentual da altura do corpo de prova, quando ele passou a ficar imerso dentro d'água.
como vocês perceberam, essa expansão ela tem que ser controlada, né? Para a camada de base eu tenho que ter ali no máximo 0,5%, para a camada de subbase no máximo 1%. Então, normalmente, essa expansão, do ponto de vista convencional, ela também é associada com a agilosidade do material. Quanto mais fino o material, quanto mais agiloso o material, o que se espera? Espera-se que uma expansão seja maior. Né? A gente vai ver mais para frente que, às vezes, isso não é bem verdade quando a gente trabalha para solos tropicais. Isso não é bem verdade do ponto de vista de agilosidade do material. Muitas vezes eu posso ter um material extremamente argiloso e a expansão pode ser muito baixa, tá? Ou então, o contrário, eu posso ter um material que tem uma expansão baixa, mas não tenha uma resistência muito alta. Mas nesse momento a gente está falando de CBR, então a gente está utilizando aqui uma caixa, tá? Eu diria que seria a caixa onde a gente vai se enquadrar, mas existem lá suas exceções. Depois, o que você vai fazer? Você vai traçar uma curva carga versus penetração. Como vocês viram, vai haver uma penetração do meu corpo de prova e a gente vai registrar as cargas correspondentes a essa penetração a partir do momento que eu utilizo a constante do meu anel dinamométrico e transformo as minhas penetrações em cargas. Bom, eu vou registrar os valores dessas cargas, então, correspondente às penetrações de 2,5 milímetros e 5 milímetros. Na verdade, a gente vai registrar essas cargas correspondentes a diversas penetrações, mas essas duas penetrações, a de 1 polegada e 2 polegadas, são as penetrações, eu diria, chaves para que a gente encontre, então, o valor do CBR. Então, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo uma curva típica, que é a curva carga versus penetração, que é uma curva que sai diretamente, então, da penetração do meu corpo de prova. Então, o que a gente faria? A gente iria aqui na leitura do 2,5 e veria a carga correspondente. Se eu verificar aqui, eu teria uma carga que é algo em torno de 230. Eu vou na carga de 5, eu vou na penetração de 5 milímetros, por exemplo, aqui no gráfico, e vou verificar a carga correspondente a esses 5 milímetros, que daria aqui algo em torno de 330 kgf. Aí eu vou na minha expressão, que é uma expressão empírica, tá? Para CBR igual a 2,5 milímetros de penetração, eu pego uma carga, multiplico por 100 e divido por 1.350. Esse 1.350 saiu de brita padrão, tá? Por isso que ele é um ensaio comparativo. Para 5 milímetros, eu vou usar a carga correspondente à penetração de 5 milímetros, vou multiplicar por 100 e vou dividir por 2.050. Então, com isso, eu vou ter um valor de CBR, tá? E a gente considera, então, como CBR o maior valor obtido entre as duas penetrações. Tem que ter um cuidadozinho com essa curva, muitas vezes vocês vão precisar fazer correções, tá certo? Muitas vezes aquele pistão, ele não vai encostar diretamente no meu solo, e isso dá uma defasagem, então, nessas leituras. Então, muitas vezes, essa leitura, ao invés de começar do zero, ela pode começar do meio ou do 1 milímetro, então é importante fazer essa correção. Às vezes ocorre do nosso corpo de prova não suportar aquelas penetrações e romper, então a curva não é bonitinha, como está aparecendo aqui, então ela pode, de repente, formar uma espécie de uma parábola, né? Começar a formar uma parábola, então ela cai a resistência, e aí vocês precisam fazer essas correções para encontrar o CBR. Essa curvinha vai mostrar, então, duas curvas aqui, eu tenho os resultados do ensaio de Proctor, e tenho os resultados do ensaio de CBR. Então, essa curvinha está bem bonitinha, porque ela está mostrando, tá, que para a umidade ótima, eu teria uma massa específica seca máxima e teria um valor máximo aí de CBR. E aí é só para chamar a atenção que, mais uma vez, se você tiver uma variação muito grande de umidade, tiver uma curva de Proctor bem acentuada, com um pico bem acentuado, você precisa tomar um cuidado, então, com essa variação de umidade, para que a gente não incorra, então, em erros, tá? Em erros que eu costumo dizer, né, mais uma vez, às vezes, para pequenos deltas de umidade, eu posso cair consideravelmente o meu CBR. A gente precisa analisar melhor isso, principalmente para solos mais
finos, eu diria. Tem que ter um cuidado, tem que olhar muito para a curva de compactação e ver se ela é mais aberta, e ver se ela é mais fechada, e ter cuidado quando a gente vai colocar esse material na umidade ótima. Bom, vantagens do ensaio. Ele é um ensaio simples, barato, relativamente barato, né? Qualquer laboratório consegue ter cilindros do tipo CBR, a prensa é relativamente barata, e ele é consagrado nos órgãos rodoviários. Eu diria que as pessoas, os técnicos rodoviários, eles conseguem conversar acerca do ensaio CBR, já que foi uma prática desenvolvida aí, né, desde a primeira, do final da Primeira Guerra Mundial, eu diria, né? Então, falar que o CBR é 2, é 3, é 5, é 100, é 200, isso estabelece uma comunicação mais fácil entre os técnicos rodoviários. Desvantagens, tá? Uma das desvantagens, quando você faz esse ensaio, você coloca uma sobrecarga padrão. Essa sobrecarga padrão, ela simula o revestimento asfáltico, tá? Que apresenta uma massa única e padronizada, mas nem sempre isso funciona exatamente desse jeito. A gente tem revestimento de 5 centímetros, de 10 centímetros, de 12 centímetros e meio, tem muitas vezes revestimentos que podem ser constituídos com uma brita padrão, mas podem ser utilizados, por exemplo, um agregado siderúrgico, que é mais pesado. Então, o uso dessa sobrecarga, ela precisa também ser revista, né? Uma vez que está relacionado, então, ao peso do meu revestimento sobre o meu solo. Bom, ele não considera o mecanismo da ruptura do pavimento por fadiga, né, como a gente percebeu, então é um ensaio onde a penetração é estática e não dinâmica, e há um efeito do confinamento do molde no resultado do ensaio. Então, a gente tem a facilidade de fazer o ensaio dentro de um cilindro, ou seja, confinando esse meu material. Para quem faz ensaio de resistência à compressão simples, para quem faz o próprio módulo de resiliência, vai ver que a gente tem uma dificuldade maior de moldagem, por exemplo, com materiais mais arenosos, né? Quando eu confino o meu material, eu facilmente consigo fazer esses meus ensaios. Bom, então, aplicações práticas nós já vimos, tá? Que então, o dimensionamento empírico dos pavimentos. Aí vamos só evoluir um pouquinho já para plantar a semente do módulo de resiliência, já para mostrar para vocês que o novo, ele acaba vindo, e o novo hoje, eu diria que é um ensaio de módulo, que a gente vai seguir aí nas próximas aulas, tá? Então, vocês estão vendo mais uma relação aqui da expansão axial, que está relacionada, então, à tendência dos materiais de apresentarem elevada expansão, apresentam também baixa capacidade de suporte. Então, claro que na pavimentação é sempre desejável ter materiais que apresentam baixa perda de capacidade de suporte quando imerso em água, é uma forma da gente saber que aquele material ele vai ser mais resistente às influências do clima, né? Nosso material, após a construção do pavimento, vocês vão ver que esses materiais, eles vão secar, eles vão umedecer, e essa secagem e umedecimento também pode mudar as propriedades dos materiais ao longo da vida. Tá? Então, é desejável que a gente também avalie essas propriedades. A gente tem feito muito isso em trabalhos acadêmicos, então a gente tem analisado, por exemplo, qual é o efeito da umidade de secagem, de reumedecimento, nas propriedades mecânicas dos materiais, inclusive o CBR também, tá? Então, isso pode alterar esses valores. E aí, esse ensaio, ele foi progressivamente sendo substituído pelo módulo de resiliência. E até parece que o módulo de resiliência também é um ensaio jovem, mas eu diria que o ensaio do MR, ele data dos anos 50, né? Se o ensaio de CBR data aí dos anos 20, do final dos anos 20, início dos anos 30, então a gente tem aí o módulo aparecendo cerca de 20 anos depois, mais ou menos, do aparecimento do ensaio de CBR. Então, esse ensaio, ele já avalia os materiais frente à repetição das cargas, então, o que vocês estão vendo é um corpinho de prova, onde a gente faz variar aqui uma tensão vertical, e essa tensão vertical, ela é pulsante, e a gente, normalmente, para determinados ciclos, a gente estabelece uma tensão de confinamento uniforme, padrão,
Em determinados outros ciclos, a gente vai variando tanto as tensões de confinamento como as tensões pulsantes também dos nossos materiais. Então, o que a gente faz, na verdade, né, quando vai avaliar um ensaio com módulo de resiliência, diferentemente do ensaio CBR, é verificar as características desses meus materiais para diferentes tensões verticais aplicadas e diferentes tensões de confinamento, que são geradas com a passagem do tráfego. Vocês estão vendo aqui um esqueminha, tá, das camadas, o que acontece quando um veículo passa. Então, quando o veículo passa, ele vai imprimir uma carga, tá? Essa carga, tá, ela vai ser transformada em pressão, já que ela vai ser aplicada em uma determinada área, e isso vai sendo transmitido de camada a camada. O revestimento tem que ser uma camada mais resistente, porque vai absorver mais rapidamente, né, os esforços que são oriundos do tráfego e vai repassar para as camadas que estão abaixo, que também, né, vão receber esses esforços, mas vão passar de forma amortecida para as camadas localizadas abaixo, de tal forma que quando essa pressão que foi aplicada aqui em cima pelo tráfego, ela vai chegar amortecida aqui no meu subleito. Então, o lance do ensaio do módulo de resiliência é verificar como o meu material ele vai trabalhar quando eu aplico tensões diferentes, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, mais uma vez, é o efeito, então, desse carregamento e do surgimento das tensões, né, verticais e tensões de confinamento. Tá? Então, eu tenho aí, né, o aparecimento das tensões sigma 3 de confinamento e o aparecimento da minha tensão vertical sigma 1, tensão principal maior. E aí, o material, ele sofre uma deformação. Normalmente, você considera o módulo de resiliência, ele é considerado um parâmetro elástico. Então, após essas deformações, após a carga passar e o material deformar, tá? A gente acredita que elas vão retornar para o estado original. Claro que, a depender de um certo de tráfego, a gente sabe que essas deformações, elas não retornarão mais, mas aí a gente já entraria com outro parâmetro, que seria a deformação permanente. Eu já gostaria de chamar a atenção de vocês, para que vocês percebam que o ensaio de CBR, ele tem uma série de limitações, apesar da gente, mais uma vez, utilizar esse ensaio, às vezes, muitas vezes, para dar, por exemplo, a entrada de dados no dimensionamento empírico mecanístico. A gente vai estar fazendo isso, eu diria, a gente vai fazer, outros professores vão fazer também em outras disciplinas. Então, o dimensionamento empírico, tá? A gente utiliza o parâmetro, é o ensaio CBR, que vocês viram, então, na aula de hoje, e o ensaio de resistência à compressão simples, quando eu trabalho com materiais cimentados. Já no método mecanístico empírico, a gente vai tratar, então, de ensaios de caracterização mecânica, que para materiais, né, para base, subbase e reforço, a gente vai tratar, então, do módulo de resiliência e da deformação permanente. Para quê? Né? Na verdade, a gente vai utilizar esses parâmetros para realizar o dimensionamento mecanístico empírico à luz desses parâmetros. Tá? Então, eu diria que o método CBR, a principal aplicação prática é o dimensionamento empírico dos pavimentos, e os ensaios, né, de carga repetida são os principais parâmetros que a gente vai utilizar para fazer o dimensionamento mecanístico empírico dos pavimentos. Vocês vão ver que os métodos mecanísticos puros, eles não existem. Por que eles não existem? Porque a gente sempre está relacionando um fator campo-laboratório. Então, quando a gente determina as propriedades dos materiais e a gente vai analisar um método mecanístico empírico, né, a gente vai precisar de equações de ruptura para dizer se aquele pavimento vai suportar aquele carregamento e vai conseguir durar aquele tempo que a gente previu. Então, o ensaio mecanístico, o dimensionamento mecanístico puro, ele não existe ainda na nossa literatura. Ou verificar as espessuras e compatibilizar os materiais de forma que a vida útil corresponda a um certo número projetado de repetições de cargas. Então, o que a gente faz, na verdade, é retirar propriedades de determinados materiais, tá? E verificar se esse material ele vai ser capaz
de suportar as cargas oriundas daquele tráfego sem sofrer trincamento por fadiga e sem sofrer deformação permanente. Esses são os dois critérios de ruína que são baseados, né, então, nos ensaios mais mecânicos. Então, nosso pavimento, ele vai romper ou por fadiga ou por deformação permanente. Vocês vão ver que a deformação permanente, ela é, eu diria, né, os materiais que estão abaixo do revestimento, eles contribuem bastante para o aparecimento, então, desses afundamentos que vocês veem nos pavimentos. Bom, então, do ponto de vista estrutural, as camadas de base, subbase, reforço do leito, elas têm importância estrutural, tá? Porque são elas que vão suportar, eu diria, parte das deformações permanentes oriundas desse meu tráfego. Então, por isso que a gente analisa, tá, todos esses materiais submetidos a um carregamento repetido. Então, vocês vão ver que para a gente autorizar o uso daquele material, além de fazer o ensaio, de ele ser capaz de suportar todo o condicionamento daquele ensaio, a gente vai ter que chegar a um determinado nível de espessura para afirmar se aquele material, para aquela determinada espessura que você determinou, que você encontrou, tá? Aquela espessura é capaz, então, de fazer com que aquele pavimento dure 10, 15 ou 20 anos, tá? Bom, então, esses são os elementos de um procedimento racional para projeto de pavimentos, um pouquinho, bem diferente, eu diria, um pouquinho, não, bem diferente do que a gente viu lá no procedimento, né, no procedimento empírico, né, à luz do ensaio de CBR, que era somente a avaliação, então, do nível de tráfego e da qualidade dos materiais inferido pelo ensaio CBR. Então, se eu for utilizar um procedimento racional, eu preciso de informações referentes ao tráfego, eu preciso das informações referentes às condições de umidade, e eu preciso das informações referentes à resistência, plasticidade e granulometria do material. Até aqui, eu diria que tanto o método empírico quanto o método mecanístico empírico, eles têm as mesmas entradas de dados, né? Então, também para dimensionar um pavimento, à luz do método empírico, eu vou precisar das informações de tráfego, eu vou ter que verificar como é que o meu material, ele se comporta, por exemplo, frente às variações de umidade, e vou ter que avaliar também a resistência desses meus materiais. Então, se eles atenderem a determinados padrões de resistência, eu aceito, eu rejeito, ou então estabilizo, tá? Se eu aceitar, eu passo direto aqui para a determinação das propriedades dos materiais. Se eu rejeitar aquele meu determinado material, eu vou tentar encontrar uma outra solução, seja a estabilização granulométrica, seja a estabilização química. E aí eu vou determinar as propriedades desses meus materiais, sejam elas propriedades de resistência elástica, de fadiga, de deformação, enfim. E aí eu vou, a partir dessas propriedades, eu vou estabelecer um projeto aproximado do meu pavimento. Então, esse projeto aproximado, normalmente, a gente, para o método racional, eu diria que a gente usa o ensaio de CBR para chutar essa estrutura que a gente vai entregar para um programa de dimensionamento mecanístico empírico, que a gente vai calcular tensões e deformações e vai verificar se essas tensões e deformações, elas passam, tá, em função de determinados critérios de ruína. Então, a gente vai ter, por exemplo, atualmente, o método Medina, que é um método mecanístico empírico, que tem sido, né, bastante divulgado na área rodoviária, ele utiliza 30%, tá, do trincamento. Então, quando você faz a análise, se você chegar até esse limite de 30%, você pode aceitar. Passou daí, você já não aceita mais. A deformação permanente, então, a gente tem também equações que vão me permitir aceitar ou não aquele material, tá? Conforme as equações de ruína que eu vou ter. Bom, se ele passar por todos esses critérios, o projeto é aceitável. Se não, o que vai acontecer? Eu vou modificar, então, a espessura dessas minhas camadas. Então, se eu entrei, por exemplo, com espessura de base de 15 e ela não passou, eu vou colocar 16, 17, 18, até encontrar uma espessura que compatibilize, então,
tá? Com esse meu projeto mecanístico empírico, de tal modo que essas espessuras que eu determinei passem por esses critérios de ruína definidos por cada método. Aqui eu trouxe um exemplinho, a gente acabou de fazer esse slide, tá? E aí eu trouxe para vocês que foi uma análise de uma rodovia real aqui do estado do Ceará. Tem uma rodovia que tem sido bastante comentada nos últimos 2 anos, e aí a gente foi verificar o projeto dessa rodovia, uma rodovia estadual, ela foi dimensionada pelo método empírico, tá certo? Então, foi um pavimento dimensionado para durar 10 anos, e a gente verificou, então, essas espessuras do projeto empírico, e aí o que foi feito? A gente fez ensaios com os materiais que foram utilizados nas camadas desses pavimentos, e a gente fez o dimensionamento mecanístico empírico. O que a gente verificou? Que atualmente os materiais que foram definidos pelo método empírico, e quando a gente utiliza o método mecanístico empírico, a gente verifica que esse pavimento que foi projetado para durar 10 anos, ele só vai durar 2. Por quê? Porque no segundo ano ele já passa por aquele limite de área trincada. Ou seja, eu estou investindo aqui, veja as consequências da gente usar um parâmetro incorreto ou um método incorreto. Eu estou aqui, essa dita rodovia, houve um investimento de cerca de 63 milhões de reais, aproximadamente, e o governo previu que ela ia durar 10 anos, mas ela vai acabar durando 2, a gente já sabe disso. Então, isso significa o quê? O governo vai ter que se preocupar, daqui a 2 anos, colocar um revestimento, ou fazer uma fresagem, analisar o que ele vai fazer para ampliar a vida útil desse meu pavimento. E aí vem uma das grandes questões, né? Eu paguei o pavimento para durar 10 anos, ele só vai durar 2. Consequência, então, a gente precisa mudar, né? A gente está falando do ensaio CBR, mais uma vez, ele faz parte de um ensaio convencional. Vocês vão para o laboratório, quando tiverem oportunidade, obviamente, vão fazer esses ensaios, vão ver que ele é um ensaio essencialmente simples, mas ele é um ensaio fundamental, por exemplo, para poder dimensionar as camadas do pavimento, e ele vai estar relacionado, né, diretamente aos custos da nossa rodovia. Então, o objetivo também não é falar mal do ensaio de CBR, ele tem as coisas boas, né? É um ensaio que serviu durante muito tempo a área rodoviária, a gente não pode propor o novo também, esquecendo do velho. Então, a gente tem feito, inclusive, algumas tentativas de correlações do ensaio CBR com os ensaios mais mecanísticos. É claro que é um banco de dados, essa relação CBR, módulo de resiliência, ela não é tão simples quanto a gente vê na literatura, né, de, por exemplo, dizer que o ensaio, o MR é igual a 10 vezes o valor do CBR. Então, isso pode valer mais para alguns casos muito específicos. A gente vem trabalhando aí também com essas equações de correlações, e devo mostrar para vocês isso no futuro, tá? Mas, enfim, qual é o recado da aula de hoje? Eu expandi um pouquinho para o método mecanístico, porque eu queria que vocês percebessem a responsabilidade que esse ensaio tem para a questão do dimensionamento dos pavimentos, né? Então, mais uma vez, né, a aplicação prática dele é o método empírico, que atualmente é um método que é utilizado, eu diria que mais de 90% das nossas rodovias ainda usam o ensaio, os projetos dessas rodovias ainda usam o ensaio de CBR, mas a gente precisa plantar essa semente do novo em vocês. Deixa eu ver se eu encerrei. E é isso, aqui é só umas coisinhas para vocês lerem em casa, nada é permanente nesse mundo cruel, nem mesmo os nossos problemas, tudo passa, né? Eu costumo dizer que a gente está nesse período de pandemia, passa os momentos ruins, mas os bons também passam. Isso significa que a gente tem que aproveitar muito bem os nossos bons momentos. E aqui, eu aproveito e coloquei algumas coisas que meu filho escreveu, vim compartilhar com vocês aqui, dicas que ele está dando para quem não está conseguindo estudar na quarentena. Enfim, é a escrita de um garoto de 15 anos, eu achei tão bonitinho que eu quis compartilhar com vocês, e depois vocês leiam em casa e verifiquem se tem alguma dica que, de repente, toca algum de vocês. Bom, então é isso, eu encerro aqui a apresentação, assistam os vídeos, os slides eu vou disponibilizar, aliás, eu já disponibilizei, eu vou só atualizar, porque eu mudei alguma coisinha,
E aí é isso, gente, vamos para frente, né? Essa primeira parte do curso, eu diria que ela é uma parte bem convencional, é uma parte que vocês certamente já viram, de mecânica dos solos, já viram talvez em disciplina de estradas, então ela é mais um review mesmo acerca dos conhecimentos que vocês já têm. E a ideia é fazer com que vocês pensem nesses ensaios de forma crítica, tá? Então, não é mais, o que muda da graduação para a pós? Na graduação, vocês aprendem a fazer o ensaio CBR, para que ele serve, mas vocês não aprendem a refletir sobre o ensaio. A importância que o ensaio tem, as limitações que esse ensaio pode apresentar, tá? Então, eu queria que vocês pensassem, né, nesses aspectos aí. E quando a gente chegar na segunda metade do curso, aí a gente já vai falar de outros ensaios, que aí certamente nem todos tiveram contato com esses ensaios e com a interpretação dos dados desses ensaios, que aí já é ensaio de módulo, os ensaios de metodologia MCT, os ensaios de deformação permanente e tudo mais. Ok? Pois é isso, gente. Pois então, fiquem em paz, tá? E a gente se encontra, então, próxima quarta-feira, às 3 horas.